Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Amém. Senhor, Ele tem nos acrescentado cada vez mais em todo o tempo. Em todo o tempo Ele tem nos acrescentado. Mas eu não vi isso. Talvez porque você esteja olhando muito para o natural. Aprenda a olhar para o sobrenatural e você verá quão grandes coisas Deus tem acrescentado à sua vida. Amém? O pessoal da comunicação me pediu para falar para todos vocês que aproveitem agora, entra no canal, clica, compartilha, se inscreva, comente, fique à vontade, para que mais e mais pessoas possam receber essa palavra que liberta e faz prosperar, que você com certeza receberá essa noite. Amém, queridos? Então, estou dando esses segundos aí para você fazer isso. Aleluia! Desde já quero agradecer a todos os nossos amigos, amados que estão nos assistindo pela internet. Muito obrigado, é uma honra para nós ter vocês assistindo em nosso canal. Deus vos acrescente cada vez mais. Aleluia, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Há alguns anos atrás, não muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu recebi uma mulher, uma irmã, e ela estava angustiada, beirando o desespero, e ela, porque o problema estava sendo com a filha dela. O marido, a pessoa com quem ela se relacionou, quando soube que ela estava grávida, se mandou, né? E ela teve a sua filha e criou a menina praticamente sozinha, porque o homem sumiu. E desde cedo, quando a menina tinha 2 anos, ela se converteu, nasceu de novo numa boa igreja. E desde cedo ela levava a menina para a igreja, né? Ia para a salinha e tal. E a menina foi criada nesse meio, nesse ambiente. Ia para círculo de oração, ia para oração, né? E ela estava dessa forma. Mas quando ela saiu do Fundamental 1 para o Fundamental 2, ela notou certas diferenças de comportamento, de atitudes daquela menina. De repente a igreja não era mais tão interessante. Quando ela ia, ela ficava distante mesmo, distante não fisicamente, distante mentalmente. Ela mal assistia culto, é isso. Ela não participava do culto, ela assistia culto. Pronto. E foi piorando até que um dia, mãe, eu não quero mais não. Aí a essa altura eu já estava com quase 13 para 14 anos. Eu não quero mais ir para a igreja, eu acho isso, eu quero minha liberdade. E aquelas conversas que vocês, quem é pai e mãe, sabe muito bem o que acontece nesse tempo. E ela ficou numa situação um pouco difícil, porque pelo pastor, pela liderança, ela deveria obrigar a menina a vir. Mas ela dizia, primeiro a coisa mais difícil do mundo é obrigar uma menina que é mais alta que eu, de passagem, né? E segundo, mesmo que ela vá para a igreja, ela não participava de nada. E a menina começou a se envolver com coisas erradas e tal. E aos 17 anos ela já estava totalmente no mundo. E ela chegou e veio conversar comigo para saber o que fazia. E eu de imediato não tive uma resposta, a não ser aquelas respostas que a gente já sabe, irmão, vamos orar, vamos declarar a palavra, vamos trazer e tal. Ok, ótimo. Mas muitas vezes o problema é muito maior do que você simplesmente falar a palavra. Por quê? Porque nós temos autoridade sobre espíritos malignos, mas não temos autoridade sobre espíritos humanos. O ser humano, ele tem todo o direito de usar o presente que Deus deu, chamado livre-arbítrio. É um presente. Ele escolhe o que vai ser. E eu disse, minha irmã, o que eu disse para ela foi, confia na palavra que a sua filha ouviu, a partir do instante que começou a vir para a igreja. Confia nisso.
e ore para que essa palavra que já está no coração dela frutifique. Foi essa a resposta que eu dei. Mas eu comecei a conversar, no meio dessa conversa, eu estou dando uma resumida, porque foi um tempo bem razoável, e no meio dessa conversa ela falou uma coisa interessante. Ela disse: a minha filha, pastor, ela começou a ter certas amizades, ela tinha os amigos da escola, e essas amizades ela ouvia bastante. E por causa dessas amizades, ela começou a assistir certos vídeos no YouTube, certos vídeos no Instagram, certas coisas, justamente sendo influenciadas por esses amigos. E ela atribuía isso à distância dessa menina da igreja e das coisas de Deus. Irmãos, distanciar-se da igreja nada mais é do que um resultado de distanciar-se de Deus. Quando uma pessoa se distancia da igreja, ela está se distanciando de Deus. Mas só que antes disso ela já se distanciou. Ali é só o resultado. Então, depois que ela foi embora, eu fiquei um bom tempo pensando nesse assunto. E o Senhor começou a me trazer algumas coisas, algumas mensagens. Isso já faz anos. Anos mesmo. E quando foi há pouco tempo atrás, o Senhor me trouxe a lembrança acerca do que eu tinha começado a estudar sobre esse assunto. É interessante notar que nós temos essa porta de entrada na nossa vida, que são os nossos ouvidos. Todos nós temos isso. Mas glória a Deus que nos dá a capacidade, presta bem atenção nisso, de escolher quem vai nos influenciar. Existem pais que dizem: o meu filho é santo, o problema é as dificuldades. É os amigos, é as amizades. Não. É preciso assumir a responsabilidade de quem você está ouvindo. Por quê? Porque você escolhe quem vai te influenciar. Tema da mensagem de hoje: quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Vou contar outra história triste também. Salomão reinou em Israel durante 40 anos da vida dele. Ele começou muito cedo, ele era muito jovem, quando ele começou a reinar, depois que o pai dele morreu. Na verdade, ele foi coroado rei antes do pai dele morrer. O pai dele fez questão de fazer isso por conta dos outros filhos que tinha lá. E, para quem não sabe, Salomão era o filho da Batseba, aquele com quem, com quem Davi teve o caso lá. Pois é. E aí ele foi escolhido para reinar, e todos nós já sabemos. Se você quiser saber um pouco mais de detalhe, eu falei hoje no culto pela manhã sobre essa parte, nós falamos sobre isso, sobre Salomão. Ele recebeu de Deus uma sabedoria tremenda, que a sabedoria não era para enriquecer, a sabedoria era para abençoar o povo. Ele não pediu sabedoria para enriquecer. Não tinha nenhum problema se ele tivesse pedido sabedoria para enriquecer, porque quando Deus disse: peça o que você quiser, peça o que você quiser. Não, mas ele pediu sabedoria para abençoar outras pessoas, para ser um bom rei, para julgar de forma correta. E Deus deu essa sabedoria, e com essa sabedoria veio a riqueza. Amém? Por quê? Porque sempre que você se dispõe a ajudar pessoas, Deus traz provisão para você. Sempre, sempre, sempre. Quando você pensa em abençoar vidas, ajudar pessoas, Deus traz provisão para você. Foi o que aconteceu. Estou dando bem rapidão nisso aí. E durante 40 anos, ele reinou em Jerusalém. Todos nós sabemos como ele era muito rico, extremamente rico. E ele teve vários filhos. E um dos filhos que ele escolheu para sucedê-lo no trono chamava-se Roboão. Roboão nasceu em berço de ouro, literalmente. Literalmente. Ele não teve as dificuldades que, por exemplo, seu avô Davi teve na construção da nação de Israel. Ele não teve as dificuldades que o próprio Salomão teve bem no início do seu reinado. Ele já nasceu, não teve, ele simplesmente tinha as coisas dele, tinha tudo para ele. Ele era o filho herdeiro do trono.
Mas como como eu vou estudar, vou mostrar para vocês, como eu vou mostrar para vocês, ele não foi preparado para reinar, embora tenha nascido no reino. Escuta bem a história. Salomão morre, coloca Roboão no lugar. Quer dizer, na verdade, ele colocou Roboão no lugar e depois morreu, né? Não tinha como fazer isso depois de morto. Então o que acontece? Escuta a história. Tinha um inimigo político de Salomão chamado Jeroboão, que tinha fugido para o Egito porque o Salomão quis matá-lo. Aí a história é outra, está lá para trás. Era um inimigo ferrenho. Quando Salomão morre, esse Jeroboão vem. E o Jeroboão, para desespero da casa do Salomão, do Roboão e tal, ele era extremamente carismático. Ele era aquela pessoa que roubava o coração do povo. Muito carismático. E ele não era flor que se cheire. Ele era realmente caso sério. Estou falando do Jeroboão. Quando o Roboão assume o trono, fica no trono, chega o Jeroboão, aí diz, olha, é o seguinte, majestade, o seu pai, ele colocou muitos impostos, né? Criou muitos trabalhos forçados, e nós gostaríamos que o senhor desse uma aliviada, por favor. Então o Roboão tomou uma atitude correta. Qual foi a atitude correta? Venha daqui a 3 dias que eu vou dar a resposta. Quando você não tem uma resposta satisfatória, peça um tempo. Está certíssimo. Aí ele fez a segunda atitude correta. Ele simplesmente chamou o conselho deliberativo da corte, que tinha trabalhado bastante com o pai dele, Salomão. Era um pessoal já bem idade mesmo. E aí ele disse, olha, vocês viram, então o que é que vocês me aconselham? Eles disseram, olha, o senhor faz o seguinte, o senhor seja gentil, converse com eles, procure ganhar o coração desse povo. O senhor vai ganhar o povo, eles vão te servir, eles vão estar com você. Só isso. Eles não falaram mal do Salomão, mas eles mostraram um lado, foi um conselho legal. Aí foi quando Roboão fez a terceira coisa, só que aí já foi errada. Ele foi ouvir a turma que tinha nascido com ele, que tinha crescido com ele, sabe? A galera da faculdade, a galera da escola. Ô pastor, tinha faculdade naquela época, na NVJD tem, tá? Nova versão Johnson Dawes, tem. Tá? A turma que tinha crescido com ele. E aí, rapaz? O que é que vocês me dizem, hein? Cara, chega mais, passa, vamos lá, vamos conversar aqui. Aí na conversa, aí a gente ouviu falar, cara, desce a lenha nesse povo, diz para eles que tu vai ser pior do que teu pai, manda ver. Aí ele tinha 2 conselhos, aí tomou a 4ª atitude errada. Quando o povo chegou e perguntou para ele, então, capitaneados logo por quem? Por Jeroboão, aí por cima. Quando chegou para ele, disse, então, o que é que o senhor me diz, majestades? Olha, é o seguinte, sabe esse dedo midinho aqui? Esse dedo midinho meu é mais grosso do que os lombos do meu pai. Ele castigou você com açoite, eu vou castigar vocês com escorpião. Eu sou pior. Não vem não. Pronto, foi o suficiente. Ele perdeu as 10 tribos de Jerusalém e só ficou com 2, Judá e Benjamim. Ou seja, ele perdeu mais de 80% da nação, porque simplesmente se afastaram, formaram outra nação, houve uma divisão. Mas pastor, aí foi uma rebelião. Sim, foi. Mas foi uma rebelião ocasionada porque um rei não escutou a pessoa certa. Não ouviu o que era certo. Vocês entenderam até aqui? Estou contando essa história. Deus, Ele tem interesse que você cresça, que você prospere, que você seja abundante em todas as áreas. O interesse de Deus que é onde você colocar a sua mão, você prospere. E Deus tem, muitas vezes, Ele levanta pessoas para te ajudar. Amém? Sim, Deus faz isso. Ora, se Salomão, o homem mais sábio da terra, tinha um conselho deliberativo, e era o homem mais sábio da terra, mostra o quê? Que por mais sábio que ele fosse, ele não sabia tudo, ele precisava de alguém que visse, que mostrasse para ele aquilo que ele não estava vendo.
Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Vocês estão quietos hoje, eu acho que deve ter sido a ressaca da festa de ontem. Amém? Então, o que acontece? Presta bem atenção, escuta isso. Muitas vezes, muitas coisas acontecem de errado na nossa vida e atrasa a nossa vida e deixa para trás, quando muitas vezes, por uma pretensão pretendendo melhorar, nós acabamos escutando a voz errada. E eu não estou falando propriamente de pecado. Roboão não pecou. Aí não, pecou depois, mas aí ele não pecou. Ele simplesmente seguiu o conselho errado. Nem sempre seguir o conselho, às vezes sim, tá? No caso de Adão, a gente já viu, foi seguir o conselho errado, pecou, mas nem sempre é isso. Quando você ouve o conselho errado, a primeira coisa que acontece, você sai da direção do Espírito para a sua vida. Quando você ouve o conselho certo, ele leva você ao centro da vontade de Deus. Mas quando você ouve o conselho errado, sai. Jesus não quis nem ouvir Pedro. Você lembra, né? Para trás de mim, Satanás. Ele nem quis ouvir Pedro, quando Pedro tinha as melhores intenções para Jesus. Pedro amava Jesus, mas naquele instante estava sendo usado pelo diabo para trazer um conselho que iria afastar Jesus daquilo que Deus tinha para a vida deles. Ou seja, não é nem sempre a pessoa que traz o conselho errado é a pessoa errada. Muitas vezes é uma pessoa maravilhosa que te ama, que daria até a vida por você. Mas por não vigiar o pensamento, ele pode ser usado por Satanás para tirar você do plano que Deus tem para a sua vida. Ô pastor, e como é que a gente sabe? Primeiro tu tem que saber qual é o plano que Deus tem para a tua vida. É a primeira coisa. Em segundo lugar, você tem que ser sensível à voz do Espírito, para ouvir a voz de Deus. Paulo, ele traz uma palavra tremenda quando ele simplesmente diz: olha gente, existem muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido, ou seja, tudo tem lógica. Está certo. Porém, se você não aprender a ouvir a voz de Deus, quem você vai ouvir poderá te afastar do que Deus tem para você. Casamentos têm sido destruídos justamente por influências erradas. Pastores têm entrado têm se metido com certas situações e de uma tal forma que tiveram que tirar ele da igreja. Por quê? Porque ele ouviu conselhos errados. E eu estou falando de pastores, homens de Deus, pessoas de caráter, pessoas cheias do Espírito, mas por ouvir a voz errada. Por isso quem você está ouvindo? Quem está trazendo para você a palavra certa que você precisa para vivenciar o melhor de Deus? É interessante notar, irmãos, que a Bíblia fala claramente que na multidão de conselhos há segurança, há sabedoria. Mas um livro que você lê, um livro errado que você lê, pode te afastar do que a Bíblia diz. E vocês sabem, todo mundo sabe aqui, quanto eu incentivo as pessoas a lerem. Sabe, eu estou pensando, eu não sei, eu acho que já tem um clube do livro aqui na igreja, já? Ou tem, né? Pois bem, eu vou incentivar no próximo ano, eu vou entrar nesse clube, tá? No clube do livro, vou ensinar para todo mundo entrar nesse clube, para ler. Para poder saber escolher os livros corretos. Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma verdade, por favor, preste bem atenção nisso. Quando você lê o livro errado, vai afastar você. Quem você está ouvindo? Vamos lá, vamos para o livro dos começos. Vamos lá. Gênesis, capítulo 3. Ai, pastor, já sei o que o senhor vai falar. Já. Então ouve de novo. Ouça novamente. Amém. A palavra, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã, né? Uma coisa importante. Adão pecou, Eva pecou, né?
E quando eles pecaram, abriram-se os olhos de um entendimento mental e observaram que eles estavam nus. Eles viram que estavam nus. Eles andavam nus e não se envergonhavam, mas a partir do momento que comeu do tal do fruto, já houve a intervenção de Satanás nesse sentido. Então, escuta bem a história. Eles foram e colocaram folhas de figueira, né? Fizeram lá aquele arranjo lá para esconder a nudez. No versículo 8, observe uma coisa. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as aves do jardim. Eles ouviram quem? Deus. E escolheram não dar atenção a Deus. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Aí Adão responde lá escondido atrás da moita, né? Eu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí, versículo 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Em outras palavras, a quem você ouviu? Observe que Deus, ele não confrontou Adão de imediato em relação ao pecado dele, confrontou depois. Mas em relação ao pecado, ele não confrontou de imediato. Deus já procurou saber quem Adão estava ouvindo. Vou trazer para hoje. Você é um pai, você é mãe, avô, avó, né? Você já pensou quem seus filhos estão ouvindo? O que eles estão assistindo? Seus filhos estão na sua casa, gente. Debaixo do seu teto, a autoridade é você, pai e mãe. Quem eles estão ouvindo? A opção de pais e de mães com relação ao que está influenciando os seus filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, tem levado muitos filhos, muitos jovens à perdição. Porque se omite. Mas pastor, se ele quiser ir, é uma coisa, não estou falando disso. Se a pessoa quer ir, ok, eu estou falando de você lá atrás já prevenir. O que você está ouvindo mesmo? O que você está assistindo? Que vídeo é esse do YouTube? Vamos lá, vamos assistir aqui junto, bora. Senta para ouvir. Você tem feito isso? Por quê, meu irmão? Porque do mesmo jeito que Deus colocou Adão para vigiar o jardim, para não deixar Satanás entrar, Deus também colocou você no seu lar para convertê-lo no jardim, a ponto de não deixar Satanás entrar. Por influência. É interessante notar que a Bíblia diz que Satanás conseguiu convencer a terça parte dos anjos do céu no céu. Enganou a terça parte dos anjos do céu no céu. Então, mesmo considerando o potencial de Satanás em enganar, nós podemos ver também que os anjos também baixaram o ouvido para poder ouvir. Se alguém vem com a fofoca para você e você dá ouvido, você está tão errado quanto quem fez a fofoca. Se você fechar os ouvidos, se você, para, isso aí é fofoca. Você sabe disso? Tem documento disso? Tem prova disso? Não, então isso é fofoca, é boato, né? É, então meu filho, acabou. Aí a linguaruda, o linguarudo para. Eu estou mostrando do outro lado. Quem você tem ouvido? Satanás, ele não perde tempo, está lançando pensamentos na sua mente, mostrando claramente certas coisas que é verdade. É verdade. Nem sempre Satanás mente, gente. Algumas vezes ele fala a verdade. Jesus disse que quando ele mente, fala do que lhe é próprio, ou seja, algumas vezes ele fala a verdade. Mas muitas vezes Satanás mostra algo para te distrair do que realmente importa, trazendo pensamentos certos. É verdade, está aí o negócio. Está todo mundo entendendo isso, gente? Pai e mãe que estão aqui, aprendam a usar essa frase: na minha casa não.
Eu não vou corroborar pela obra do diabo na sua vida, meu filho. Na minha casa, não. Pode perguntar a Joshua e a gente, que eles já ouviram muitas vezes isso. Um dia você vai sair de casa, você faz o que você quiser, mas aqui, aqui é assim que a coisa funciona. A lei Dawson. Não existe democracia numa casa, gente. Casa onde existe democracia vira uma bagunça. Quem manda, pai e mãe, fim. E os filhos obedecem. Então o filho não tem querer? Tem, para ele. O seu querer engole. Mas aqui a coisa é diferente. Por quê? Porque dessa forma você vai estar mostrando a seus filhos o que se chama autoridade. E quando eles estiverem no lar deles, eles vão usar o de quê? De autoridade. Estão entendendo o que eu quero dizer? Existem coisas que você pode proibir os seus filhos de fazer, simplesmente porque você não gosta, não quer. Mas tem alguma coisa errada? Tem, eu não gosto. Esse é o erro. Pode ser feito. Você está mostrando o quê? Autoridade. Para não virar uma casa de... Como é o nome? Mãe Joana, né? Casa da Mãe Joana. Lá no Nordeste a gente dizia casa de Noca. Eu nunca soube quem era Noca. Nunca, só sei o que significa, mas nunca soube quem era Noca. Mas, vocês entenderam isso, gente? Diz, vai ficar chateado, vai ficar magoado, vai. E se não passar, a falha é dele. Simples assim, a falha é da menina, simples assim. Não, na minha casa não. Mas assim, o senhor não podia, não pode, por quê? Não quero. Dessa maneira, você vai criar um lar onde tem autoridade, onde tem ordem. E Deus gosta de ordem. Infeliz do lar, onde filho manda. Eu nem ia falar sobre isso, meu Deus do céu. Vamos voltar para o assunto aqui. Mas é sério. Infeliz do lar, onde filho não manda no lar. Filho pede. Quem manda? Pai e mãe. Simples assim. Então, dessa maneira, você vai aprender a cortar. Olha, deixa eu olhar. Olha, esse vídeo aí não está de acordo com a palavra, não. A Bíblia diz assim, assim, assim. Mas eu gosto tanto, a minha amiga gosta, fulana gosta, essa não gosta. Tanto... mas eu não gosto. Então tira. Mas pastor, se eu fizer isso, ele vai assistir lá na casa do coleguinha, mas pelo menos na sua casa não tem a coisa errada. Não seja condescendente usando desculpas porque vai assistir no outro canto. Quando ele for na casa do coleguinha, ele vai assistir com a consciência errada. Casais, crentes. Rapaz, se não fosse crente, tudo bem, deixava pra lá. Mas crente? Olha, pastor, eu tive que deixar meu Deus. Eu tive que deixar a namorada do meu filho ficar lá no quarto dele, porque, pastor, é melhor que faça dentro de casa que lá fora. Meu Deus. Se não for crente, está no mundo, faz parte das trevas. Mas crente? Conversa. A Jennifer casou na sexta-feira no civil, mas dormiu lá em casa. E ele dormiu na casa dele. Só no sábado foi que casou, aí pronto, foram lá. Por quê? Lei Dawson, eu quis. Mas eles já podiam, mas eu não quis. Estava na minha casa? Acabou. Nossa, pastor, assim, o senhor está sendo muito duro, muito machista. Pode ser duro, machista, o que você quiser, não estou nem aí. Está na minha casa. Come do meu feijão. Faz o que eu mando. Aí depois que vai para casa, aí meu filho, pode, fica à vontade. Mas aqui a coisa é diferente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Gente, eu estou falando, eu já entrei com outro assunto. Jesus. Alguém está precisando ouvir isso, meu Deus do céu? Talvez seja na internet alguém querendo ouvir, precisando ouvir. Mas a grande verdade é essa. Mas no mundo de hoje, meu irmão, o mundo de hoje pode estar corrompido pra caramba. Pode o diabo se manifestar. Mas na sua casa não é Sodoma e Gomorra, não.
Sua casa tem que ser uma casa realmente de unção, de paz, de alegria e de prosperidade. E Deus não vai descer do céu para colocar ordem na sua casa. Pai e mãe, Deus não desce do céu para colocar ordem na sua casa. É você quem coloca. Para depois amanhã, você não chorar o leite derramado, né? Vocês entenderam, gente? Vamos voltar para a questão. Então, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Primeiro Deus perguntou, Deus procurou saber quem ele tinha ouvido. Aí depois ele confrontou o pecado. Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Disse o homem: a mulher que tu me destes por esposa, ou seja, não te pedi mulher nenhuma, você deu porque quis. Então, acusou a mulher e ainda indiretamente acusou Deus. Ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, Eva ouviu a serpente e Adão ouviu Eva. E os dois dançaram. Vocês entenderam o que eu quero dizer? É interessante notar quem você tem ouvido. Muitas vezes, irmãos, nas redes sociais eu vejo certas postagens de alguns crentes e eu fico dando glória a Deus que não são membros da minha igreja. Graças a Deus. Para não ficar postando coisas segundo o mundo. Você está no mundo, mora no mundo, usa o dinheiro do mundo, mas não é do mundo. Use postagem que edifica, que acrescenta. Use postagens que vai trazer para a sua vida e para a sua casa e para a sua família bênção, paz, alegria. É assim que funciona. Está todo mundo entendendo até aqui? O que você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Eu estava observando em Gálatas, capítulo 3. Eita glória, já é isso tudo. Gálatas, capítulo 3. Eu não gostei dessa não, pastor. Eu vou dar um dislike lá. Direito que lhe assiste. Estou aprendendo. Estou aprendendo. Observe uma coisa, o que Paulo fala na revista atualizada, por favor. Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Essa palavra fascinou, no grego, é literalmente seduziu. Quem vos seduziu a vós, outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Paulo procura saber a quem os Gálatas, o pessoal da região da galáxia, estava ouvindo. A quem vocês estão ouvindo? Que tipo de ministração vocês estão ouvindo? Que mensagem é essa que vocês estão ouvindo? Por quê? Porque a voz errada te leva para o caminho errado. A voz certa te leva para o caminho certo. Se Deus colocou algo no seu coração, alguns anos atrás, Deus não muda de ideia. Eu vou dizer de novo, Deus não muda de ideia. Alô? Deus, Ele mantém aquilo ali. E você tem que manter aquilo ali, daquela forma. Quando as pessoas começam a ouvir ministrações, mensagens que não estão de acordo com a visão do nosso ministério, embora esteja doutrinariamente correto, mas não está de acordo com a visão, é diferente a visão, e começam a entrar nisso, vira uma salada na mente da pessoa. Está todo mundo entendendo até aqui? Sabe, amados, eu vou repetir pela 20ª, não sei quantas vezes, eu não sou contra coaches. Não sou. Existem coaches sérios, homens de Deus, mulheres de Deus, gente realmente correta, certíssimo dentro da palavra. Mas, meu irmão, ultimamente o que eu tenho ouvido de pessoas que dizendo coach, querendo melhor, simplesmente sai do que a Bíblia diz. Ei, escuta, pecado continua sendo
pecado e continua matando e levando gente para o inferno. Não fica passando a mão, né? Não, mas olha, não é bem, irmão, não existe, não é bem assim. Nesse caso, não. Esse pecado tem que ser, você tem que ter nojo do pecado. Nojo. Sabe, do tipo que dá ânsia de vômito? Por aí. Isso. Mas quando as pessoas aos poucos começam a ouvir a voz errada, mais cedo ou mais tarde, eles começam pelo errado e entram no pecado. Nem tudo que é errado é necessariamente pecado. Se você está fora da vontade de Deus, você está errado, mas não quer dizer que você esteja pecando. Mas está errado. Contudo, à medida que você avança no errado, você entra no pecado. Conversei com uma filha minha espiritual agora à noite, e eu disse para ela: você está ouvindo a palavra, você está ouvindo as ministrações da nossa igreja? Não pode estar presente na igreja. Você está ouvindo as ministrações? O que você está ouvindo? Gente, próximo ano vai ser ano de eleição. E a gente já sabe a bagunça que é. E para o próximo ano, então, a coisa vai ser vai feder. Querido, todo crente ele tem que ser politicamente ele tem que ser sábio. Ele tem que ter conhecimento. Em quem o senhor vai votar, pastor? Já escolheu? Já. Eu voto em quem defende os princípios que eu defendo. Pronto. Eu não voto na pessoa, eu voto nos princípios. Nos princípios. Defender os princípios, eu estou votando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado para você não encher a sua mente ouvindo um monte de coisas dentro da área da política, a ponto de deixar a palavra de lado. Saiba que você prospera independente do governo. Deus, Ele tem te agraciado, Ele tem te abençoado, independente de quem está no governo. Nós oramos por quem está no governo, mas não dependemos dele. Você não precisa do governo. Você não precisa do governo, mas tem um monte de coisa errada, concordo. Está no mundo. Tem gente que diz: o Brasil é de Jesus. Não, querido. Não, porque o Brasil está no mundo, né? O mundo jaz no maligno, logo o Brasil é de quem? De Jesus aqui não é. Mas se você está aqui, pelo menos por enquanto, né? Você está aqui no Brasil, amanhã você pode estar em outro país, dependendo da vontade de Deus. Sabe, a grande verdade é essa: o que você precisa fazer é justamente ouvir o que Deus diz e seguir. Acabou. Nossa, pastor, e a gente vai ser alienado? É melhor ser alienado no mundo do que ficar conectado ao mundo. Alô? Vocês estão aqui? É interessante que Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas direcionam a voz e seguem. O Joshua foi ver, o Neito foi ver os cachorros, nossos cachorros estão num certo lugar. E era incrível que Joshua falava, eles obedecem. Porque sabem, eles elegeram ele como dono. Sabem disso. Sabe, irmãos, quando você está acostumado a ouvir a voz do Espírito dentro de você, dificilmente você é enganado. Você pode fazer até a coisa errada, mas não será enganado. Você já vai saber que faz certo. Alô? Todo mundo está aqui? Quem você tem ouvido? Quem tem acrescentado? Com o que você tem ocupado o seu tempo? Sabe o que acontece muitas vezes? Quando você ouve uma palavra, olha para mim, todo mundo preste atenção. Vou falar a palavra pizza. O que é que veio na sua mente? Um carro vermelho? Veio o que é que veio na sua mente? Qual foi a imagem que chegou na sua mente? Pizza. Ninguém ficou pensando no avião. Não, é pizza. Por quê? Porque aí as palavras criam imagens. Então, quando você ouve a palavra certa, vai criar a imagem certa na sua mente. Ao ouvir a palavra certa. Quando você ouve claramente: rapaz, Deus já me fez prosperar. Eu sou mais que vencedor.
Todas as minhas contas pagas e muito, mas muito, muito dinheiro sobrando para investir no reino. Sabe, eu dou graças a Deus. Rapaz, obrigado, Pai, pela minha casa própria. Obrigado, Pai, pelo meu carro. À medida que você vai falando, você vai ouvindo, e a imagem vai ser criada onde? Na sua mente. Na sua mente. E é essa a imagem certa. Mas quando você ouve a coisa errada, quando você ouve a mensagem errada, vai criar uma imagem também na sua mente. Irmão Reagan, num dos livros dele, ele disse que ele estava de cama, não podia falar, mal podia se mover, uma dificuldade tremenda, bastante. Aí chegou um pastor na casa dele para orar. Aí ele queria conversar com o pastor acerca de Isaías 53, 4, 5. Ele queria falar isso. Mas o pastor sempre, não, calma, meu filho, fique calmo. Logo tudo vai estar acabado. Acaba na cama. Aí o que é ruim fica pior. Ele sai, vai para a sala, reúne a família e começa a oração. Ô Senhor, vem consolar essa família nesse momento de dor que se aproxima. Ele conta que ele se viu no caixão, sendo enterrado, sendo sepultado, no meio de uma chuva fina, e todo mundo foi embora. A palavra daquele homem criou uma imagem. E era o pastor. Pretensamente devia saber alguma coisa da palavra, mas pelo visto não sabia de nada. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Eu já falei, vou contar de novo, acerca do abençoado, que foi curado de uma paralisia, paraplégico, da cintura para baixo, paraplégico. Aí, ele foi completamente curado dessa paralisia, num evento de um evangelista que teve no outro estado, estou falando do tempo americano, dos Estados Unidos. Ele pegou o avião, foi para esse outro lugar, foi curado lá e tudo mais, chega em casa completamente curado, recebendo as visitas na porta, completamente curado. Olha, uma benção, até que o pastor dele foi lá. Meu Deus. Aí, não, mas senta aí. Não, deixa eu em pé mesmo, que eu já fiquei esses anos todos sentando. Não, mas senta aí. E tal. Ele sentou. Beleza, até aí tudo bem, sentou. Aí disse, então, me conta. Ele contou como é que foi, que estava curado, estava muito alegre. O pastor também, eu estou muito alegre com você, meu irmão. Que bênção e tal. Mas assim, você sabe que não é assim, com todo mundo, dessa forma. Não é bem assim, não. E aí começou trazendo palavras. 20 minutos. 20 minutos. Quando o pastor terminou de falar que se levantou para sair, ele não se levantou mais. A doença voltou. Nossa, pastor, mas ele pecou? Não, ele não pecou. Ele só ouviu a pessoa errada. Desculpa, ele ouviu a mensagem errada. Talvez a pessoa tenha sido certa, mas a mensagem errada. Presta bem atenção nisso, querido. Deus te escolheu para prosperar. Deus me disse que eu sou um pastor de milionários e eu creio nisso firmemente no meu coração. Mas cuidado com o que você ouve, porque isso poderá te afastar daquilo que Deus já te deu. Ei, Deus não vai te dar, Ele já deu. Já deu para você. Já abençoou você, mas se você ouve a coisa errada, você passa a crer na coisa errada, do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir, incredulidade também. Olha, meus filhos são bênçãos, são discípulos do Senhor. Meus filhos, eles farão a diferença nessa terra. Meus filhos vão me superar e muito, vão me superar para valer. Meus filhos, eles vão fazer isso. Amém. Essa é a imagem. Mas, pastor, meus filhos não estão exatamente na igreja não, pastor. Meus filhos estão por aí fora, não interessa. Veja eles aqui. Veja eles participando do louvor. Veja seus filhos pregando daqui, aqui na igreja. Veja. Aí, a imagem que Lara tem na mente dela é entrando de noivo. Véia Grinalda. Com um caba macho, seu marido dela, exato, tem que ser dessa forma, é isso,
Sabe, irmãos, o que você tem ouvido? O que você tem ouvido? E muitas vezes, aquilo que você ouve não é exatamente mentira, é verdade. Você chega no banco, né, para pegar aquele empréstimo, né, que você está querendo para a sua empresa, sua startup e tal, né? E aí o médico, o gerente diz: olha, beleza, mas assim, sabe o que é, senhor? O senhor não tem outra pessoa não, para que possa, digamos assim, lhe ajudar, porque assim, o seu crédito, seus pontos lá no Serasa e tal, não está dando para eu liberar, para o banco liberar esse dinheiro para o senhor. Será que o senhor não teria alguém que pudesse financiar, uma pessoa assim, né? Um representante? Teus créditos estão tudo lá embaixo, teus pontos estão tudo lá embaixo. Onde é que ele está errado? Não está errado não, está certo. Quem está errado é você, não é o gerente. Por quê? Porque você não está ouvindo a mensagem certa, a palavra certa. Qual é a palavra certa? Ele supre cada uma das tuas necessidades, não segundo o que você ganha, mas segundo as suas riquezas em glória. Irmãos, eu não sou contra empréstimo, eu já fiz empréstimo a vida toda. Eu sei, não sou contra empréstimos, de jeito nenhum. Mas eu tenho certeza, uma certeza forte no meu coração, que Deus tem muito mais do que simples empréstimos. Vou dizer de novo, Deus tem muito mais do que empréstimos. Ele já te deu tudo aquilo que você precisa para vivenciar o que vem dele. Ele já te deu. É essa mensagem que você tem que ocupar a sua mente. Essa mensagem que você precisa ouvir, essa mensagem que você precisa colocar dentro de você. Rapaz, ele já me deu, ele já me deu, ele já me deu, Deus já me deu. Obrigado, Senhor, porque Tu és o meu pastor e nada me faltará. A palavra me apacenta, a palavra me guia. Que é isso, o Senhor é meu pastor, a palavra me apacenta, a palavra me guia, a palavra me corrige. Então não tenho falta de nada. Em nome de Jesus eu creio que o Senhor já supriu as minhas necessidades. É isso que você tem que ouvir. Não, eu vou, olha, um abençoado foi no ano, acho que foi no ano passado. Um abençoado estava ministrando no Remo. Quando terminou, ele veio falar comigo, tal, gostou, tal, essas coisas todas. Eu, obrigado. Glória a Deus, a glória de Deus mesmo, só por Ele que a gente faz. E aí ele disse: pastor, olha, eu tenho ouvido uns pregadores assim, uns ministros lá no YouTube. Rapaz, eu já fiquei com a orelha em pé. Já fiquei. Aí ele disse, eles falam assim a respeito da teologia da prosperidade. E pastor, o que eles falam é interessante. O senhor já ouviu? Aí começou, fulano, beltrano, cicrano. Não. Por quê? Justamente por eu não ter ouvido eles, eu prospero. Eu prospero porque eu não ocupo a minha mente com pessoas que pregam contra a prosperidade. Porque se você for contra a prosperidade, eu disse para ele, a prosperidade nunca vai se manifestar na sua vida. Você quer prosperar? Amém. Você quer prosperar, então você precisa ouvir pessoas que prosperam, que pregam dentro dessa área. Pessoas que falam sobre isso. Tem pessoas maravilhosas, excelentes lá. Mas há muitas pessoas. É interessante notar, as pessoas prosperam, crescem, avançam, aí a turma da teologia da miséria começa a jogar pedra. E os crentes ouvindo a teologia da miséria? Não, meu irmãozinho. Quer prosperar? Ouça ministração sobre prosperidade. Quer ser curado? Ouça ministrações sobre cura. E não ouça só 2 nem 3 vezes, ouça o tempo todo. Por que, pastor, que eu preciso ouvir o tempo todo? Porque o fato de você ter comido ontem não quer dizer que você não comeu hoje. A não ser que esteja jejuando. Né? Não é verdade? O normal. Não, eu comi ontem, hoje eu vou comer também. E amanhã, de novo. E depois, de novo. Normal. O corpo precisa da comida. O seu espírito precisa da comida espiritual que edifica e faz a diferença. Portanto, tenha cuidado. Quem você tem ouvido? E falando não só de pessoas, como também do diabo.
Muitas vezes o diabo traz os pensamentos, nós já sabemos disso, mas muitas vezes ele usa pessoas que te amam, que gostam de você, que tem o melhor para a sua vida. E eu não estou dizendo que você agora vai dizer para todo mundo, para trás de mim, Satanás. Não, não é isso. Não, faça isso não faça isso não, tá bom? Mas a minha mãe, sua mãe você tem que honrar e respeitar, tá? Seu pai precisa honrar e respeitar. Mas ele andou falando, não interessa. Beleza, tudo bem, e esquece aquela palavra. Porque, irmãos, as palavras são sementes. Eu estou tentando terminar, mas o Senhor está me trazendo mais coisas. Palavras são sementes. Quando a pessoa ouve a coisa errada, vira uma semente e fica lá. E aí lá vai você pegar um abrigo o tempo todo com o seu pensamento para não pensar errado. Para não pensar errado, para que aquilo não frutifique. Não é melhor nem ouvir? Melhor nem ouvir. A irmã chegou para mim com um livro, aí já faz tempo, isso aí já faz um bom tempo. Chegou para mim com olha pastor, esse livro é muito bom. Olha, eu li aqui, eu não li o livro dele não, mas eu li aqui a contraparte. Pensa no livro maravilhoso, eu olhei para o livro. Né? O senhor me recomenda? Eu digo não. E o que é que eu faço? Lixo. Eu pensei que eu poderia dar o livro. Não, é lixo. Porque o que não serve para você, não deve servir para os outros. Joga no lixo. Eu perdi dinheiro. Pois é, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer, gente? Tem coisas que você precisa ter uma seletividade. A palavra é essa. Critério, isso. Você precisa do critério para saber o que ouve, quem ouve. Livros que lê, mensagens que assiste. Apóstolo Sérgio Pessoa, excelente. Apóstolo João Alexandre, maravilhoso. Pastor Joselito, maravilhoso. Apóstolo Guto, excelente. Rossana, uma bênção. Certo? Aqui, irmãos, nós temos 18 a 20 ministros, né? Já estamos em 20? Eita glória, certo? Vai logo vai até dobrar esse número. Ministros maravilhosos, excelentes aqui na igreja, fantástico. Por que tu tem que ouvir o outro lado da história? Por que encher a sua mente? Não faça como Roboão. Não faça como ele. Ouça o conselho certo, é a maneira certa. E é a isso que você tem que dar atenção. Amém? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse nessa noite. O Senhor tem o melhor para a sua vida. Então se alimente da palavra certa. Amém?